o jardim que floresceu entre dois coração. Era uma tarde de outubro quando Daniel e Clara se sentaram à mesa da cozinha, o cheiro de pão recém-assado ainda pairando no ar. Entre eles, uma xícara de chá esfriava, esquecida, enquanto os olhos se encontravam em silêncio. Não era um silêncio pesado, mas aquele que só existe depois de anos compartilhando o mesmo teto, as mesmas lutas, os mesmos sonhos. Clara segurou a mão do marido, os dedos entrelaçados como raízes de uma árvore antiga, e suspirou. Lembra quando a vovó Maria nos disse que casamento era como um jardim? Perguntou, a voz baixa. Que não bastava plantar as sementes e esperar que tudo crescesse sozinho? Daniel sorriu, o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos brilhando como nos primeiros dias. Lembro. Ela falava que tinha que regar, podar, tirar as ervas daninhas, e, acima de tudo, ter paciência. Clara sentiu, e foi assim, entre o aroma do chá e a luz dourada do entardecer, que eles começaram a listar, não como regras, mas como lembretes para si mesmos, os princípios que haviam aprendido a cultivar ao longo de 2 décadas juntos. Escolher amar, todos os dias. Não era sobre o sentimento que vinha e ia como as marés, mas sobre a decisão. Aquela manhã em que Daniel acordou resmungão depois de uma noite mal dormida, e Clara, mesmo cansada, preparou seu café do jeito que ele gostava. Ou quando ela quebrou o vaso favorito dele por descuido, e em vez de reclamações, ele apenas riu e disse, bom, agora temos uma desculpa para comprar outro juntos. 2. Falhar e perdoar. Houve a vez em que Daniel esqueceu o aniversário de casamento, perdido em prazos do trabalho. Clara chorou, mas no dia seguinte, ele chegou em casa com um buquê de margaridas colhidas no caminho e um bilhete, desculpe por ter esquecido o dia. Mas nunca esqueço de você. Ela guardou as flores secas até hoje, dentro de um livro de poesias. 3. Ouvir mais do que falar. Clara aprendeu que, às vezes, o silêncio de Daniel não era indiferença, mas cansaço. E ele descobriu que as palavras dela, mesmo as ditas em tom de brincadeira, muitas vezes escondiam medos que precisavam ser acolhidos. Passaram a se sentar no sofá, sem televisão, só para contar como tinha sido o dia, mesmo que fosse sobre coisas simples, como o cliente difícil ou a vizinha que finalmente devolveu a forma de bolo emprestada. 4. Ser refúgio, não juiz. Quando Clara perdeu o emprego, Daniel não lhe deu sermões sobre ter mais cuidado. Em vez disso, seguiu-a até o quarto, sentou-se ao seu lado na cama e disse, vamos respirar fundo. Depois, a gente pensa no que vem. E quando foi ele quem errou, investindo em um negócio que não deu certo, ela não lhe cobrou. Apenas apertou sua mão e murmurou, ainda temos um ao outro. O resto, a gente reconstrói. 5. Celebrar as pequenas coisas. O café da manhã aos domingos, a risada boba enquanto assistiam a um filme ruim, a maneira como Daniel sempre deixava a última fatia de pizza para ela. Clara começou a anotar esses momentos em um caderninho. Hoje, ele me trouxe flores do quintal, e, com o tempo, percebeu que a felicidade não estava nos grandes gestos, mas na constância deles. 6. Crescer juntos, não apenas lado a lado. Ele se inscreveu em um curso de culinária porque ela sempre sonhou em ter um jantar preparado pelo marido. Ela, por sua vez, aprendeu a gostar de futebol, não pelo esporte, mas pela alegria que via nos olhos dele quando o time vencia. Não era sobre abandonar quem eram, mas sobre tecer novas cores na tapeçaria que já existia. 7. Manter a intimidade viva. Não apenas no toque, mas nas palavras. Nos bilhetes deixados no bolso da camisa, nas músicas que eu mandava para o outro durante o dia, no hábito de se abraçarem por pelo menos 20 segundos todas as manhãs, porque a ciência diz que faz bem, brincava ela, mas ambos sabiam que era muito mais que isso. 8. Lutar justo. Aprenderam que brigar não era o problema era brigar sujo. Nenhum a você sempre, nenhum a nunca. Em vez disso, eu me senti magoado quando. Ian, posso entender seu ponto. E, no final, mesmo que a discussão não estivesse resolvida, dormiam se despedindo com um beijo porque o amor era maior que o orgulho. 9. Preservar a individualidade. Clara continuou saindo com suas amigas nas sextas-feiras, e Daniel não deixou de lado as pescarias com os irmãos. Sabiam que, para se amarem bem, precisavam primeiro se gostar sozinhos. O casamento não era uma gaiola, mas um porto seguro para onde sempre podiam voltar. 10. Rezar juntos.
não de joelhos forçados ou palavras ensaiadas, mas na simplicidade de um adeus, obrigado por este dia antes do jantar, ou no nos ajude a ser pacientes murmurados quando a conta do mês parecia não fechar. A fé não era um escudo contra as tempestades, mas a âncora que os impedia de afundar. 11. Rir. Muito. Das piadas sem graça, das situações absurdas, de si mesmos. Como a vez em que tentaram montar um armário sozinhos e acabaram com peças sobrando, devem ser decorativas, disse Daniel, e Clara riu tanto que até chorou. O humor era o tempero que tornava até os dias cinzentos mais leves. 12. Nunca desistir do a nós. Porque houve noites em que o cansaço pesava, em que a distância entre eles parecia maior que a cama que compartilhavam. Mas, nessas horas, um deles sempre estendia a mão no escuro, e o outro a pegava. Porque casamento não era sobre nunca tropeçar, mas sobre se levantar juntos. A xícara de chá ficou fria, e a noite caiu suavemente sobre a casa. Daniel beijou a testa de Clara, e ela sorriu, sabendo que aqueles princípios não eram uma lista a ser seguida, mas sementes que, regadas com tempo e carinho, haviam se tornado o jardim onde seus corações floresciam, imperfeito, mas cheio de vida. A manhã seguinte chegou com o cheiro de pão torrado e o barulho da chuva batendo nas vidraças. Clara se espreguiçou, ainda com os olhos semicerrados, e encontrou Daniel já vestido, observando-a com um sorriso que só ele tinha, aquele que misturava ternura e uma pitada de travessura, como se soubesse um segredo que só os dois compartilhavam. Você não vai trabalhar hoje? Ela perguntou, a voz ainda rouca de sono. Troquei o turno, respondeu ele, sentando-se na beira da cama. Achei que a gente poderia aproveitar esse temporal. Fazer algo que a gente não faz há séculos. Clara se levantou apoiada nos cotovelos, intrigada. Como o quê? Como nada. Só ficar. Sem lista de afazeres, sem relógios. Só a gente, essa chuva e talvez um filme ruim na TV. Ela riu, porque era exatamente isso que precisavam. Não uma fuga elaborada, mas um refúgio nos detalhes simples que, com o tempo, haviam se tornado raros. Daniel trouxe café e torradas para a cama, e eles ficaram ali, encostados na cabeceira, ouvindo o som da água escorrendo pelas calhas e comentando as cenas do filme que nem prestavam muita atenção. Lembra quando a gente fazia isso toda semana? Clara perguntou, em algum momento entre um gole e outro. Lembro. E lembro também que você sempre adormecia no meio e eu tinha que carregar você para a cama. Mentira. Eu só fechava os olhos estrategicamente para você pensar que eu estava dormindo e me carregar. Daniel ri, balançando a cabeça. Você é impossível. Mas sou sua impossível. E era a verdade. Porque ali, entre as quatro paredes daquele quarto que já tinha visto risadas, discussões e silêncios, não havia espaço para dúvidas. Eles haviam aprendido, ao longo dos anos, que o amor não era uma linha reta, mas um caminho cheio de curvas, algumas suaves, outras tão fechadas que chegavam a dar tontura. Mas era justamente nessas voltas que eles se redescobriam. A chuva parou ao meio-dia, deixando para trás um ar úmido e o brilho das poças d'água no quintal. Clara sugeriu que fizessem um almoço juntos, algo que não faziam há meses. Daniel aceitou, mesmo sabendo que ela ia bagunçar toda a cozinha e deixar louça para ele lavar, mas isso também fazia parte do acordo não dito entre eles. Enquanto ela cortava legumes com uma precisão duvidosa, ele abria uma garrafa de vinho que guardavam há anos, esperando uma ocasião especial. Acho que hoje é especial, disse, servindo 2 cálices. Clara ergueu o seu, brincando. As ocasiões especiais que a gente inventa no meio da bagunça. E brindaram. Não ao passado, nem ao futuro, mas àquele exato momento, que era deles e só deles. À tarde, enquanto a luz dourada do entardecer entrava pela janela, Daniel encontrou Clara no sofá, folheando um álbum de fotos antigo. Ela tinha os olhos brilhantes, não de tristeza, mas de uma nostalgia doce, daquelas que aquecem o peito. Olha aqui, disse, apontando para uma foto dos dois na praia, jovens demais, sorrindo como se o mundo fosse deles. A gente achava que sabia tudo. E sabíamos, respondeu Daniel, sentando-se ao lado dela. Só não sabíamos que ainda tinha tanto para aprender. Clara encostou a cabeça no ombro dele, e por um instante, foi como se o tempo tivesse parado. Não havia pressa, não havia medos, não havia nada além daquilo,
dois corações batendo no mesmo ritmo, duas almas que, apesar de todas as tempestades, haviam encontrado um porto seguro uma na outra. E assim, sem alarde, eles seguiram. Porque era isso que faziam. Seguir. Juntos. A casa estava silenciosa, exceto pelo farfalhar das páginas do álbum e o crepitar suave da lareira, que dançava reflexos dourados nas paredes. Clara passou o dedo sobre a foto seguinte, uma polaroid desbotada dos dois em frente a uma barraca de camping, com os cabelos desalinhados pelo vento e os rostos queimados de sol. Havia uma mancha de café no canto inferior, como se alguém tivesse deixado a xícara escorregar enquanto ria de alguma bobagem. Lembra quando choveu naquela noite? Murmurou ela. E a gente ficou debaixo da lona, comendo biscoitos molhados e inventando histórias sobre as estrelas? Daniel sorriu, os olhos semicerrados como se revivesse aquele momento. Você jurou que viu um satélite. E eu, como sempre, acreditei em você. Era um satélite. Ou uma folha voando. Clara deu um leve tapa no braço dele, mas não havia irritação no gesto, apenas a cumplicidade de quem conhece cada tom da voz do outro, cada pausa entre as palavras. Ela virou mais uma página e parou em uma foto que não precisava de legendas, os dois de mãos dadas, diante de uma placa de venda encravada em um terreno baldio. Era o dia em que haviam comprado a casa onde agora estavam sentados. A gente era tão teimoso, disse Daniel, observando os sorrisos jovens na imagem. Teimoso e com sorte. Ou só teimoso mesmo. A sorte a gente fez. Ele não discutiu. Sabia que ela estava certa. Tinham transformado paredes nuas em um lar, silêncios em conversas, e até as brigas daqueles raros momentos em que o orgulho falava mais alto haviam se tornado parte da história que agora folheavam. Não eram mais os mesmos daquelas fotos, mas também não eram estranhos um ao outro. Eram como árvores que crescem lado a lado, os galhos se entrelaçam sem que ninguém perceba, até que um dia se descobre que não dá mais para separá-las sem arrancar pedaços de ambas. Clara fechou o álbum com cuidado, como se guardasse não só papel e tinta, mas também o peso daqueles anos. Daniel estendeu a mão e segurou a dela, os dedos se encaixando como peças de um quebra-cabeça que eles mesmos haviam montado ao longo do tempo. A gente deveria viajar de novo, disse ele, de repente. Não pra praia, não pra camping. Pra algum lugar que a gente não conhece. Ela olhou, surpresa, mas logo um sorriso lento se desenhou em seus lábios. Tipo onde? Tipo qualquer lugar. Um daqueles nomes que a gente lê no mapa e pensa, quem mora aí? Clara riu, e o som foi quente, familiar. Você só quer me ver tentando pronunciar direito o nome das cidades. Isso também. Ela se aninhou mais perto, e por um instante, foi como se ouvissem o eco das risadas passadas misturado ao silêncio daquela noite. Não havia pressa. Não havia necessidade de mais palavras. Bastava saber que, onde quer que fossem, levariam consigo a mesma coisa que os mantinha ali, naquele sofá, naquela casa, naquela vida, a certeza de que, no fim de tudo, sempre haveriam juntos. E assim, sem alarde, eles seguiram. Porque era isso que faziam. O carro cortava a estrada secundária como um suspiro, os faróis iluminando trechos de asfalto irregular e, de vez em quando, o brilho fugaz dos olhos de algum animal noturno. Clara ajustou o rádio até encontrar uma estação que tocava uma canção antiga, daquelas que conheciam a letra sem precisar lembrar. Ele dirigia com uma mão no volante, a outra repousada sobre o banco, perto o suficiente para que ela pudesse encostar os dedos se quisesse. Passaram por placas que anunciavam cidades com nomes que soavam como promessas esquecidas: São Félix do Araguaia, Cavalcante, Alto Paraíso. Nomes que carregavam o peso de histórias que não eram delas, mas que, por algum motivo, agora faziam parte daquilo. Não havia plano. Não havia reserva de hotel. Só o mapa dobrado no porta-luvas, as moedas soltas no console e a certeza de que, se fosse preciso, dormiriam no carro mesmo, como já tinham feito antes. Pararam em um posto de gasolina onde o atendente, um homem de rosto curtido pelo sol, os olhou com uma curiosidade que não era hostil, apenas genuína. Vocês estão indo para onde? Perguntou, enquanto enchia o tanque. Para algum lugar que a gente não conhece, respondeu ele, sem ironia. O homem assentiu, como se aquilo fizesse todo sentido. Depois, apontou para uma estrada de terra à direita, quase escondida pela vegetação.
Se quiserem ver uma coisa bonita, é por ali. Mas tem que ser antes do anoitecer. Eles seguiram a dica. A estrada de terra serpenteava entre morros baixos, a poeira levantando-se atrás do carro como uma cauda. Clara baixou o vidro e deixou o vento bagunçar seus cabelos, enquanto o cheiro de terra úmida e erva seca entrava pelo carro. Depois de alguns quilômetros, a mata se abriu para um vale raso, onde um rio estreito corria entre pedras lisas. Na margem, uma casa de madeira, velha mas bem cuidada, com um varal cheio de roupas coloridas balançando ao vento. Uma mulher na porta, de braços cruzados, os observou se aproximar sem pressa. Vocês se perderam? Perguntou, quando eles desceram do carro. Acho que não, disse Clara. A mulher sorriu, como se já soubesse a resposta. Então entram. O café tá quente. Dentro da casa, o cheiro de pão caseiro se misturava ao de lenha queimando no fogão. As paredes eram cobertas por fotos antigas, algumas em preto e branco, outras desbotadas pelo tempo. Havia uma mesa grande, de madeira escura, com marcas de copos e pratos que contavam anos de refeições. Eles se sentaram, e a mulher, que se apresentou como Dona Maria, serviu o café em canecas de esmalte, acompanhado de pão com manteiga e mel. Vocês não são daqui, afirmou, mais do que perguntou. Não, confirmou ele. A gente só estava passando. Dona Maria assentiu, como se aquilo explicasse tudo. Às vezes a gente acha o que não estava procurando justamente quando não está procurando nada. Eles ficaram até o sol começar a descer atrás das montanhas, ouvindo as histórias da mulher, sobre o rio que enchia no verão, sobre os filhos que tinham ido embora, sobre o marido que ainda falava com as árvores como se elas respondessem. Quando se despediram, ela lhes deu um saco de pão e um abraço apertado, como se os conhecesse há anos. De volta ao carro, Clara olhou para trás, para a casa que já se perdia na sombra. A gente deveria ter perguntado o nome dessa cidade. Não precisa, disse ele, ligando o motor. A gente sabe que ela existe. E seguiram em frente, porque era isso que faziam. Porque algum lugar sempre os esperava, mesmo que ainda não soubessem o nome. O caminho que se desdobra. O carro seguiu pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que brilhava dourada sob os últimos raios do sol. Clara apoiou a cabeça no vidro, observando as montanhas que se alongavam como guardiãs silenciosas daquela terra esquecida. O cheiro do pão ainda quente se misturava ao aroma de terra molhada, trazido por uma brisa súbita que adentrou pela janela entreaberta. Você acha que a gente vai encontrar outro lugar assim? Perguntou ela, sem tirar os olhos da paisagem. Ele demorou a responder, como se pesasse cada palavra. Não sei. Mas acho que não é sobre encontrar. É sobre estar. Clara sorriu. Era assim que ele sempre falava, em enigmas que pareciam não fazer sentido até que, de repente, faziam todo sentido. Como a mulher da casa à beira do rio. Como a estrada que eles tinham escolhido por acaso, 3 meses atrás, quando decidiram que não havia mais nada que os prendesse à cidade grande além do cansaço. O rádio, sintonizado em uma estação que tocava músicas antigas, emitia um chiado baixo entre uma canção e outra. De vez em quando, uma voz rouca anunciava notícias de cidades que eles nunca ouviram falar, como se o mundo lá fora fosse feito de lugares que só existiam para quem passava por eles sem pressa. Para onde a gente vai agora? Clara perguntou, mais por hábito do que por necessidade. Sabia que ele não tinha um mapa, nenhum plano. Só a estrada e a certeza de que, quando o tanque estivesse vazio ou a noite caísse de vez, eles encontrariam um lugar para parar. Tem uma cidadezinha uns 50 quilômetros adiante, disse ele, ajustando o retrovisor. Vi uma placa quando a gente passou por aqui ontem. Parecia ter um hotel com um letreiro de neon quebrado. Aqueles que piscam só uma letra de cada vez. Soa perfeito, ela riu. E era. Porque, nos últimos meses, eles tinham aprendido que os melhores lugares eram aqueles que não prometiam nada. Um quarto com lençóis poídos, um restaurante onde o cardápio era escrito à mão no quadro negro, uma praça com um banco de madeira onde os velhos jogavam dominó enquanto contavam histórias que ninguém mais lembrava. Quando chegaram, a cidade era ainda menor do que imaginavam. Uma rua principal, algumas casas de tijolos aparentes, uma igreja com as portas sempre abertas e um bar onde a luz amarela se derramava pela calçada como mel. O hotel,
Como ele tinha dito, tinha um letreiro que piscava apenas o ON e o OL, como se o resto das letras tivesse desistido faz tempo. A mulher na recepção, uma senhora de cabelos brancos presos em um coque desalinhado, nem perguntou seus nomes. Só tem um quarto vago, disse, empurrando a chave sobre o balcão. O banheiro é no corredor, e a água esquenta, às vezes. Perfeito, repetiu Clara, e dessa vez não era ironia. O quarto cheirava a naftalina e madeira velha. Havia uma cama de ferro com um edredom bordado à mão, uma comoda com gavetas que rangiam e uma janela que dava para um pomar de laranjeiras. Do lado de fora, o som de risadas e copos batendo vinha do bar. Alguém tocava violão, errando as notas, mas ninguém parecia se importar. A gente deveria descer, disse ele, sentando na beira da cama. Tomar uma cerveja, ouvir um pouco dessa bagunça. Clara concordou, mas antes se aproximou da janela. Colheu uma laranja madura que pendia sobre o peitoril, descascou-a com os dedos e ofereceu metade a ele. O suco escorria pelos cantos da boca deles, doce e azedo ao mesmo tempo, como a maioria das coisas que tinham provado naquela viagem. No bar, conheceram um homem que dizia ter sido pescador, uma mulher que vendia doces caseiros na praça e um casal de aposentados que viajava em uma moto velha, parando em cada cidade para dançar uma música antes de seguir adiante. A gente dança em todos os lugares, disse a mulher, ajustando o chale nos ombros. Até nos que não tem música. E eles dançaram. No meio do bar, entre mesas de madeira gastas e paredes cheias de fotos desbotadas, o homem pegou a mulher pela cintura e a girou, enquanto os outros batiam palmas no ritmo de uma valsa imaginária. Clara sentiu os olhos ardendo, não de tristeza, mas daquilo que acontece quando algo é tão bonito que dói um pouco. Mais tarde, de volta ao quarto, ela se deitou ao lado dele, ouvindo o som dos grilos e o vento nas árvores. Você acha que a gente vai ficar assim para sempre? Perguntou, baixinho. Ele virou-se para ela, o rosto iluminado pela luz fraca que vinha da rua. Não sei. Mas acho que não importa. O que importa é que, agora, a gente está aqui. E era a verdade. Porque, de alguma forma, naquela viagem sem destino, eles tinham encontrado algo que não sabiam que estavam procurando, a certeza de que o caminho não era sobre chegar, mas sobre se permitir ser levado. Na manhã seguinte, acordaram com o cheiro de café fresco vindo da cozinha do hotel. A mulher da recepção serviu pão quente com geleia de amora e contou que, se fossem até o final da rua, encontrariam uma trilha que levava a uma cachoeira escondida. Pouca gente sabe, disse ela, enxugando as mãos no avental. Mas a água é gelada e clara. Bom para lavar a alma. Eles foram. Caminharam por entre árvores que formavam um túnel verde, seguindo o som da água batendo nas pedras. Quando chegaram, a cachoeira era pequena, mas perfeita, um véu de água que caía em uma piscina natural, rodeada por samambaias e flores silvestres. Tiraram as roupas e entraram, a pele arrepiando-se com o choque do frio. Nadaram até debaixo da queda d'água, onde o mundo ficava abafado, só o som da água e o coração batendo. Quando saíram, o sol já estava alto, e eles se deitaram nas pedras quentes, deixando o calor secar suas roupas e seus corpos. A gente deveria ficar mais um dia, disse Clara, fechando os olhos. A gente deveria, concordou ele. E ficaram. Nos dias que se seguiram, aprenderam os ritmos da cidade. De manhã, compravam pão na padaria onde o padeiro assobiava enquanto trabalhava. À tarde, sentavam-se na praça, observando as crianças correndo e os velhos jogando cartas. À noite, jantavam no bar, onde agora eram recebidos com cumprimentos e perguntas sobre o dia. Uma tarde, enquanto caminhavam sem rumo, encontraram um velho cinema abandonado. As portas estavam entreabertas, e dentro, o cheiro de poeira e couro envelhecido ainda pairava no ar. Subiram até o balcão, onde a tela estava rasgada, mas ainda se podia ver, nas paredes, os vestígios de afrescos que retratavam cenas de filmes antigos. Imagina quantas histórias foram contadas aqui, disse Clara, passando os dedos pela poeira de um dos assentos. E quantas ainda podem ser, respondeu ele. Naquela noite, voltaram ao cinema com lanternas e uma garrafa de vinho. Sentaram-se no meio da plateia vazia e inventaram histórias sobre os personagens que poderiam ter passado por ali, um casal que se encontrou pela primeira vez no escuro, um homem que chorou sozinho em uma sessão de filme mudo, uma criança que sonhava em ser atriz e nunca saiu dali. Riram, beberam,
e quando o vinho acabou, deitaram-se no chão, olhando para o teto onde, em outro tempo, a luz de um projetor deve ter dançado. Você acha que a gente vai sentir saudade daqui quando a gente for embora? Perguntou Clara. Ele demorou a responder. Acho que a gente já sente. E era a verdade. Porque, de alguma forma, aquele lugar, como tantos outros pelo caminho, tinha se tornado parte deles. Não pelo que oferecia, mas pelo que permitia, a quietude de não precisar ser mais do que estavam sendo. Na manhã em que partiram, a cidade parecia diferente. As cores mais vivas, os sons mais nítidos. A mulher do hotel lhes deu um abraço apertado e um saco com laranjas. Se um dia quiserem voltar, a porta está aberta, disse ela. Eles prometeram que voltariam, mesmo sabendo que, talvez, nunca o fizessem. Porque o mundo era grande, e havia sempre outro lugar, outra estrada, outra história esperando para ser vivida. Mas enquanto o carro seguia adiante, Clara olhou pelo retrovisor até que a cidade desaparecesse na curva do caminho. E, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu a necessidade de guardar aquele lugar na memória. Porque alguns lugares não precisam ser lembrados, eles simplesmente ficam, como uma marca na pele, como o cheiro de uma fruta madura, como o eco de uma música que nunca para de tocar.